Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. É o pastor Ronaldo Guedes Bezerra quem vos fala e estamos aqui para dar sequência então ao nosso curso Panorama do Velho Testamento. Estamos estudando o livro do profeta Daniel, esta é a aula número 41, né? Então nós já fizemos duas aulas sobre esse livro, sobre esse importante livro da Bíblia, e hoje vamos dar sequência. Nas duas últimas aulas nós falamos dos capítulos 1 ao 6, né? Fizemos uma introdução ao livro e comentamos os capítulos de número 1 ao 6. Eu quero, nesse momento, começar então fazendo um comentário aqui sobre os capítulos 7 e 8 do livro do profeta Daniel. E os irmãos, como sabem, eu tenho aqui acompanhado o comentário do Warren Wiersbe, né? E ele então nos introduz aqui a esses dois capítulos, 7 e 8, dizendo o seguinte, que até agora Daniel interpretou os sonhos dos outros, né? Até este momento, no livro de Daniel, até o capítulo 6, Daniel interpretou os sonhos de outras pessoas, não é? Como no caso o rei Nabucodonosor interpretou também aquela escritura na parede, né? Daquela misteriosa mão, enfim. A partir desse momento, no livro do profeta Daniel, Deus dá visões extraordinárias ao próprio profeta Daniel, tá? Então, a partir desse momento, as visões são dadas por Deus ao próprio profeta Daniel. Vale também destacar que os eventos desses dois capítulos, dos capítulos 7 e 8, eles são anteriores aos eventos do capítulo 5, tá? Então, é interessante, se não me engano, na introdução ao livro eu falei isso, que os capítulos do livro de Daniel, eles não estão em ordem cronológica, tá? Então, se fosse para colocar os capítulos em ordem cronológica, esses capítulos 7 e 8, eles viriam antes do capítulo 5, né? Porque o capítulo 5 fala da queda, né, do Império Babilônico, e essas revelações que Daniel tem aqui descritas nos capítulos 7 e 8, elas ocorreram ainda antes da queda do Império Babilônico. Ok, gente? Vamos lá. Essa aula de hoje, gente, vai ter muita informação, assim, até um pouco difícil de entender, né? Porque a gente vai lidar com algumas profecias escatológicas. Então, desde já, eu quero aconselhar você a ouvir essa aula número 41, a ouvir essa aula 2, quem sabe 3 vezes ou mais, para você ir então pegando aí os detalhes a cada vez que você for ouvindo os comentários, ok? Bom, nessas visões dos capítulos 7 e 8, o profeta Daniel, ele vê o curso da história, né, das nações gentias, ou seja, dos povos não judeus, né? Então, nessas visões, Daniel ele vê, né? Ele tem a visão do curso da história das nações gentias, né? Do curso dos impérios gentios, né? E também de alguma forma, né? Embora ele fale aqui, a visão se refira à história das nações gentias, isso também nos ajuda a ver o que acontecerá aos judeus nos últimos dias, tá bom? Então vamos lá. O capítulo 7, gente, no capítulo 7, até aqui na Bíblia que eu estou aqui usando, o título, né, do capítulo 7 é O Sonho sobre os 4 Animais. Então, no capítulo 7, Daniel tem um sonho, uma visão sobre 4 animais, né? Daniel, ele viu 4 animais e havia um anjo que estava explicando para ele o significado, e o anjo explicou então para Daniel o que cada um desses animais significava, o que cada um deles representava. Na verdade, cada animal
dessa visão do capítulo 7 representava um reino, né? Então, quais são esses animais e que reinos eles representavam? O primeiro animal que Daniel vê na sua visão é um leão com asas, tá? Um leão com asas. Esse leão com asas, ele representava a própria Babilônia. Lembre-se então, né, que Daniel estava vivendo dentro do período do Império Babilônico, né? Ele viveu praticamente toda a sua vida debaixo do domínio ali do Império Babilônico. Inclusive Daniel viveu na Babilônia. Então esse leão com asas, ele representava a Babilônia, o Império Babilônico, né? E essa é interessante também você entender o seguinte, que esse sonho do capítulo 7, ele tem muita correlação com o sonho que o rei Nabucodonosor teve no capítulo 2, tá? Então, dá para fazer uma relação muito próxima aqui do sonho que Deus deu para o rei Nabucodonosor e depois deu para Daniel também, o qual Daniel interpretou, né? E essa visão aqui de Daniel no capítulo 7. Então, veja, esse leão com asas, ele representa a Babilônia, que lá no sonho do capítulo 2, no sonho de Nabucodonosor, é representada pela cabeça de ouro, né, naquela estátua, tá? Então, até interessante você ter em mente que o leão com asas, essa figura de um leão com asas, era a estátua predileta dos babilônios, né? Se você for em alguns museus, ou se você talvez até digitar aí na internet, você vai ver que essa figura de um leão com asas era, né, a estátua, era um dos símbolos prediletos dos babilônios, tá? Bom, nessa época então que Daniel teve essa visão aqui no capítulo 7, nessa época a Babilônia ainda governava o mundo, né, como a gente destacou, mas por pouco tempo, né? Em apenas poucos anos à frente, o Império Babilônico cairia, né? E isso então nos leva ao próximo animal aqui da visão de Daniel. Além de um leão com asas, Daniel viu também um urso com as costelas, né? O urso com as costelas. Esse urso com as costelas, ele representa o império que viria logo após o Império Babilônico, o império que derrotaria o Império Babilônico e viria na sequência. Que império é esse? O Império dos Medos e dos Persas, também chamado de Império Medo-Persa, né? Então esse império que viria na sequência, Daniel chegou até a viver um pouquinho, né? Nos últimos anos de Daniel, ele viveu debaixo do Império Medo-Persa, porque Daniel ele foi testemunha ocular da queda do Império Babilônico, né? Naquela fatídica noite em que ele interpretou a escritura na parede. Naquela mesma noite o Império Babilônico caiu e foi estabelecido o Império dos Medos e dos Persas, e depois Daniel termina se destacando, né? Ali no Império Medo-Persa, como a gente já viu, já é no Império Medo-Persa que Daniel é levado à cova dos leões, né? Mas o fato é que esse urso com as costelas, que é descrito aqui no capítulo 7, mais especificamente no versículo 5, ele representa o Império Medo-Persa, que viria na sucessão do Império Babilônico, né? E esse império ele era conhecido não por sua vivacidade e destreza, mas pela força bruta, né? O Império Medo-Persa ele era reconhecido mais pela sua força bruta do que pela destreza, pela vivacidade. Então, por isso que ele é representado aqui como um urso, né? Porque o urso é um animal assim de força muito bruta, né? E, bom,
Os medo-persas, então, conquistaram a Babilônia, como a gente falou, né? O próprio profeta Daniel foi testemunha ocular disso e depois viveu os seus últimos anos debaixo do império dos medos e dos persas. E esse império medo-persa, ele durou por volta de uns 200 anos, mais ou menos. E, lembrando que eu disse que a visão do capítulo 7 tem uma ligação muito grande com a visão do capítulo 2, o urso com as costelas, representando o Império Medo-Persa, também é representado ali no capítulo 2, na visão de Nabucodonosor, por aquele peito de prata, né? A cabeça de ouro, então, a Babilônia, e o peito de prata representando o Império dos Medos e dos Persas. O terceiro animal, gente, que está descrito aqui, é o leopardo de 4 cabeças alado, né? Então é um leopardo alado com 4 cabeças, tá? Esse animal, ele representa o império que viria na sequência dos medos e dos persas, que seria o Império Grego. E foi, né, gente? O Império Grego. É interessante você perceber que Daniel teve essas visões muito antes dos fatos acontecerem, né? Ele teve as visões antes dos fatos acontecerem. Então, veja, vamos dizer assim que praticamente aí, acho que em torno de 200 anos ou mais antes de o Império Grego surgir, Daniel já tinha tido essa visão aqui. Então, esse leopardo alado de 4 cabeças representa o Império Grego, liderado por Alexandre o Grande, tá? Então é um personagem histórico muito conhecido. Existem até filmes, né, que falam desse personagem histórico. E é até interessante uma forma de você conhecer, né, essa questão aqui das histórias, dos impérios. Enfim, para você conhecer história mesmo, né? É uma ótima forma de você se inteirar sobre história assistindo filmes históricos, né? Existem muitos filmes que retratam esses períodos históricos e vários outros períodos históricos. Então, por exemplo, existe um filme chamado Alexandre, né? Que retrata justamente esse imperador grego que foi aquele que iniciou, vamos dizer assim, o Império Grego, né? E Alexandre, ele conquistou rapidamente o mundo, derrotando, né, os persas do Império Medo-Persa, e ele derrotou os persas por volta do ano 331, tá? Antes de Cristo, né? Só que uma coisa interessante em relação ao Império Grego é o seguinte, que o Alexandre o Grande, embora ele tenha sido um imperador, ele é um imperador muito famoso, né, na história, e embora ele tenha conquistado muito território, né, na época, ele viveu pouquíssimo tempo, né? Ele morreu muito jovem, ele governou aí por algo em torno de 10 anos, né? E morreu. E quando ele morre, o império dele é dividido em 4 partes, né? 4 dos principais generais de Alexandre assumem, então, o Império Grego, né? O Império Grego, após a morte de Alexandre, é dividido em 4 partes, entre 4 dos principais generais de Alexandre, e é por isso então que nessa visão o leopardo é um leopardo alado, mas de 4 cabeças, justamente por isso, porque quando Alexandre morre, ainda jovem, o seu império é dividido entre 4 dos seus principais generais, certo? E também na visão do capítulo 2 de Daniel, de Nabucodonosor, o Império Grego é representado pelo quadril de bronze, tá? Quadril de bronze daquela estátua da visão de Nabucodonosor. Então, a cabeça de ouro representando a própria Babilônia, né? O peito de prata representando os medos e os persas, e o quadril de bronze representando o Império Grego, né? Que foi iniciado por Alexandre o Grande. E na sequência da visão do capítulo 7, Daniel, ele também tem a visão de um animal terrível, né? Esse animal é difícil até para Daniel descrever, né? Esse animal terrível, ele chocou o profeta Daniel,
porque em nenhuma das revelações anteriores Daniel tinha visto algo similar a esse animal, que era muito terrível, né? E então esse animal terrível, ele representa o Império Romano, né? O Império Romano que viria na sequência ali, décadas depois, né? Ou talvez até séculos depois do Império Grego, ok? Voltamos na sequência. Aula 41, áudio 2, então eu estava falando, né, sobre esse quarto animal aqui da visão de Daniel no capítulo 7, que é esse animal terrível, né? Então eu estava dizendo que esse animal terrível, ele representa então o Império Romano, né? E na visão lá, no sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2, o Império Romano é o ferro, né? Ou as pernas de ferro ali daquele sonho que Nabucodonosor teve e que Daniel interpretou. Entretanto, a imagem aqui parece ir além da história e alcançar os últimos dias, né? Então, veja, é muito importante você perceber aqui o que a gente está falando. Essa imagem desse animal terrível parece ir além da história e alcançar os últimos dias da história humana. Porque esse animal que foi visto, esse animal terrível, ele tinha ali na visão de Daniel no capítulo 7, ele tinha 10 chifres, né? E segundo o autor aqui que a gente está seguindo, esses 10 chifres fazem um paralelo com os 10 dedos, né, da estátua do capítulo 2. Esse animal, então, e toda essa visão aqui seria uma referência, né, ao Império Romano revivido nos últimos dias, não é? Nos últimos dias. E nós sabemos aqui também, quando você lê o texto aqui, você vai ver que nos versículos 8 e 10 do texto do capítulo 7, o texto diz então que surge, né, um pequeno chifre, tá? Um pequeno chifre que os comentaristas bíblicos entendem então que esse pequeno chifre ele se refere a um governante. Então, um pequeno chifre surge e arranca 3 dos 10 reinos representados pelos 10 chifres, né? Então, esses 10 chifres desse animal representariam 10 reinos, e aí de repente surge um pequeno chifre que arranca 3 dos 10, não é? E esse pequeno chifre, então, segundo aqui o autor que a gente está lendo, esse pequeno chifre torna-se o governante mundial que a Bíblia descreve como o anticristo, né? E o texto aqui descreve que esse governante mundial, então esse pequeno chifre, que aponta para o anticristo, diz aqui o texto que a sua boca fala com insolência e que ele persegue os santos durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? Ou seja, durante 3 anos e meio. E segundo o entendimento aqui da maioria, né, dos estudiosos aí da escatologia bíblica, esses 3 anos e meio é uma referência à última metade do período da tribulação, né? O período da tribulação que durará 7 anos. Então esses 3 anos e meio se referem à última metade desse período de tribulação, e esses 7 anos eles se referem à 70ª semana que Daniel menciona no capítulo 9. A gente ainda vai chegar lá, vou tentar explicar um pouquinho melhor isso quando a gente chegar lá no capítulo 9, tá? Bom, de acordo com os versículos 11 e 12 aqui do capítulo 7, né, os 3 reinos anteriores, ou os 3 impérios anteriores, que são o babilônio, o medo-pérsia e o grego, esses 3 impérios anteriores, eles são como que engolidos e incluídos nesse grande império mundial, ou seja, no império romano, né? Então,
é como se o Império Romano que surge, né? Veja que o Império Romano ele surge um pouco antes de Cristo, né? É interessante você ter em mente isso, que quando você tem ali as escrituras do Novo Testamento, todos os textos do Novo Testamento, todos os livros do Novo Testamento foram escritos em um momento em que o Império Romano era quem dominava, né? Na área, vamos dizer assim, geopolítica do mundo, né? E, inclusive, quando Jesus nasceu, né? Jesus nasceu em um período em que o povo de Israel estava ali subjugado, então, pelos romanos, tá? Então, o Império Romano realmente foi um dos maiores impérios mundiais de todos os tempos, né? O Império Romano, ele durou, no Ocidente, ele durou aí algo em torno de 500 anos. E no Oriente, porque a gente teve o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. No Ocidente ele dura em torno de 500 anos, né? A capital ali sendo Roma mesmo. E o Império Romano do Oriente ele dura muito mais. O Império Romano do Oriente ele vai até a Idade Média, né? O Império Romano do Oriente teve a sua sede ali em Bizâncio, né? Também conhecido como Império Bizantino. Então, nós vemos aqui que esses impérios anteriores, tá? Os impérios anteriores, o babilônio, o medo-pérsia, o grego, eles são como que engolidos, tá? E incluídos nesse grande império mundial que surge, que é o Império Romano, tá? Que é representado por esse animal terrível aqui na visão de Daniel. No entanto, no fim, né, o próprio anticristo, que é representado por esse chifre pequeno que surge, o próprio anticristo ele é julgado e morto, né? Deus não permitirá que a besta, né, o anticristo, no caso a besta, Deus não permitirá que a besta controle o mundo. Deus enviará o seu filho, né, Jesus Cristo, na sua segunda vinda, para julgar a besta e destruir seu reino, né? E a seguir, o Senhor Jesus estabelecerá o seu próprio reino glorioso, em que os santos de Deus reinarão com ele, né? Então nós reinaremos com Cristo aí pela fé no reino que o Senhor Jesus vai estabelecer aqui na face da terra quando ele voltar em sua segunda vinda, né? E quando ele então derrotar o anticristo. Bom, vamos para o capítulo 8 agora, gente. Eu estou tentando ir bem calmo porque esses textos aqui eles são bem complexos, né? Bom, o capítulo 8 ele traz a visão. Se o capítulo 7 traz a visão sobre 4 animais, o capítulo 8 ele traz uma visão sobre 2 animais agora, sobre um carneiro e sobre um bode, tá? Um carneiro e um bode. E essa visão do capítulo 8, essa visão do capítulo 8, ela é uma explicação de como os gregos conquistariam os medos e os persas, tá? Então, é isso. Eu vou explicar aqui melhor, mas você já vai entender isso, tá? Que essa visão, ela é uma ampliação, vamos dizer assim, do que já está descrito no capítulo 7, né? E ela é uma explicação de como os gregos vão conquistar os medos e os persas, porque você se lembra que a gente explicou que o Império Grego ele vem na sequência do Império dos Medos e dos Persas, né? Veja, no capítulo 8, nesse capítulo 8 são descritos os reinos, os impérios que se seguem após a queda da Babilônia, né? É muito importante que você grave essa sucessão, gente. Essa sucessão de impérios, né? Império Babilônio, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano. Porque aqui no livro de Daniel, desde o capítulo 2, quando Nabucodonosor tem o sonho, no capítulo 7, no capítulo 8, né, e até mesmo em outros momentos aqui do livro, você vai ter sempre, né, profecias e referências a esses 4 impérios mundiais, tá? Então veja só, nesse texto aqui do capítulo 8, como eu falei para vocês,
nós temos aqui a visão de um carneiro e de um bode. O carneiro representa os medos e os persas em suas vitórias, tá? Então, olha só quanta correlação você tem que fazer, né? Olha só quanta correlação você tem que fazer. Os medos e os persas, eles são representados pelo peito de prata, na visão de Nabucodonosor no capítulo 2. Eles são representados como um urso com as costelas, no capítulo 8. E agora no capítulo 7, tá? Então vamos falar com calma aqui. Os medos e os persas, eles são descritos como o peito de prata, no capítulo 2. Eles são descritos como urso com as costelas, no capítulo 7, e no capítulo 8 eles são descritos como esse carneiro, tá? Que os representa. Então, na visão aqui de Daniel, no capítulo 8, no momento em que o carneiro dava marradas, né? Então, esse carneiro era um carneiro marrento, vamos dizer assim. No momento em que o carneiro dava marradas para todos os lados, surge um bode, né? Surge um bode vindo do ocidente, tá? E esse bode aqui, já adiantando, representa o Império Grego, né? Então surge um bode vindo do ocidente que corre rapidamente para onde o carneiro está. O carneiro tem 2 chifres. Olha que interessante. Na visão de Daniel, o carneiro tem 2 chifres, simbolizando o quê? Os medos e os persas, que são 2 povos que se uniram, formando o Império dos Medos e dos Persas, tá? Então o carneiro tem 2 chifres, simbolizando os medos e os persas. O bode, que veio na direção do carneiro, correndo rapidamente, ele tem um chifre grande. Esse chifre grande do bode é uma representação de Alexandre o Grande, né? Então veja, tudo isso aqui é profético. Alexandre nem tinha nascido na época que essa profecia ou que essa visão foi dada ao profeta Daniel, né? Mas depois os comentaristas bíblicos, os estudiosos, eles estudando a história, né, e fazendo aqui as comparações e correlações com o texto, então você chega à conclusão clara de que esse grande chifre desse bode representava esse imperador mundial chamado Alexandre o Grande. E esse bode, então, que veio na direção do carneiro, ele ataca o carneiro, ele quebra os 2 chifres do carneiro, e esse bode aumenta de tamanho, né? Então, segundo aqui o autor que a gente tá lendo, isso representa a vitória grega sobre os medos e os persas. Então, essa investida desse bode com um chifre grande sobre o carneiro com 2 chifres representa os gregos vencendo os medos e os persas. Só que, no entanto, veja, a seguir, esse grande chifre do bode, ele se quebra, representando o quê? A morte de Alexandre o Grande. E no texto bíblico diz que 4 chifres tomam o lugar daquele chifre grande. Ou seja, os 4 generais que dividiram o reino e passaram a governar. Então, veja como é algo realmente muito interessante, né? Então, você tem aqui, ó, vamos lá, vamos fazer as correlações aqui. No capítulo 2, o Império Grego é representado pelo quadril de bronze. No capítulo 7, o Império Grego é representado pelo leopardo de 4 cabeças, o leopardo alado. E no capítulo 8, o Império Grego é representado pelo bode, que tinha um grande chifre, né, que representa Alexandre, o qual em determinado momento se quebra, a morte de Alexandre, e 4 chifres tomam o lugar do primeiro chifre, representando os 4 generais que dividiram o reino, né? Então, esses 4 chifres que tomam o lugar do grande chifre tem uma correlação com as 4 cabeças do leopardo, o animal que está descrito no capítulo 7 de Daniel. Então, veja que são muitos detalhes, né? Como eu falei para vocês, é interessante que vocês depois com calma, né, ouçam novamente, né, esses áudios e não só ouçam, mas estejam também lendo, né, os textos bíblicos. Seria muito interessante que você conseguisse acompanhar, né, essas aulas
lendo, né, os textos. Então, por exemplo, essa aula 41 seria muito importante que você, querido aluno, lesse o capítulo 7, lesse o capítulo 8, né? Talvez você possa ouvir uma primeira vez e aí, antes de ouvir a segunda vez, tenta ler o capítulo 7, ler o capítulo 8, para você ir então tendo um entendimento melhor aí dessas profecias, dessas visões, porque são bem complexas, né? O livro de Daniel é bem desafiador aí para entender. Aula 41, áudio 3 agora. Bom, continuando aqui na exposição do capítulo 8 de Daniel, é interessante a gente notar que aqui no capítulo 8 surge novamente um chifre pequeno. Veja que no capítulo 7 nós já encontramos um chifre pequeno, né? E agora nós temos outro chifre pequeno aqui no capítulo 8. No capítulo 7, o pequeno chifre representa o anticristo. No entanto, no capítulo 8, esse chifre ele surge de um dos 4 chifres. Isto é, ele é um líder que surge de uma das 4 do reino de Alexandre. Tá? Então veja, lembre-se que a gente falou que aquele animal, o bode, né, que tinha um chifre grande, esse bode representa o Império Grego. Aí nós dissemos que esse chifre grande se quebra, né, segundo o relato da própria Escritura, ou seja, esse chifre grande sendo quebrado ou se quebrando representa a morte de Alexandre o Grande, o imperador Alexandre. Aí surgem 4 chifres tomando o lugar do primeiro chifre grande. Esses 4 chifres, os 4 generais que dividiram o reino de Alexandre e passaram a governar. De um desses 4, tá? Então veja que de um desses 4 surge um pequeno chifre, né? Que então entende-se aqui que é um líder que vai surgir de uma das 4 divisões do reino de Alexandre, tá? Segundo Warren Wiersbe aqui, esse chifre pequeno não é o anticristo, pelo menos estritamente falando, embora tenha uma conexão precisa com ele. Então veja, esse pequeno chifre ele não representa o anticristo, vamos dizer assim, a priori, né? A priori ele não representa o anticristo, mas tem uma conexão precisa com o anticristo. Esse chifre pequeno aqui do capítulo 8, segundo o texto bíblico, então, ele invade a Palestina, né? A terra gloriosa, tá? Esse chifre pequeno, veja, e ele vai atacar os judeus. Tá? Então veja, são profecias, né? Daniel ele está tendo a visão e a visão se refere a dias futuros, a dias bem futuros, a séculos até mesmo depois de Daniel, né? Então, na visão de Daniel, esse chifre pequeno do capítulo 8, ele invade a Palestina, que é a terra gloriosa, né? E ele ataca os judeus, tanto politicamente como religiosamente. Né? Porque ele tenta destruir a fé dos judeus ao interromper os sacrifícios no templo, né? E o versículo 13 do capítulo 8 relata que esse pequeno chifre, no caso esse líder, esse governante, ele instituirá a transgressão assoladora no templo, né? E corromperá o templo durante 2.300 dias. Então, a pergunta que se faz é: quem seria esse homem, né? Quem seria esse homem que Daniel está dizendo aqui que se levantaria? A história tem entendido, né, os comentaristas bíblicos têm entendido que esse homem que é esse pequeno chifre aqui do capítulo 8, ele foi um personagem histórico chamado Antíoco Epifânio, né? Então, esse Antíoco Epifânio, ele viveu, obviamente, muitos anos depois da profecia de Daniel, cumprindo a profecia de Daniel, mas viveu há muitos anos atrás, né? Muitos anos antes de nós que estamos aqui no século 21. Então, esse Antíoco Epifânio, ele era um líder perverso que veio da Síria, tá? A Síria era uma das 4 divisões do Império de Alexandre o Grande,
tá? Que foi dividida pelos 4 generais, né? Então Antíoco é um dos sucessores, né, daqueles generais. Antíoco é um dos sucessores de um daqueles 4 generais que assumiu, né, que assumiram as 4 divisões do Império de Alexandre o Grande. Então esse Antíoco Epifânio, ele invade a Palestina, tá? E ele invadiu, na verdade, a Palestina, né? Isso é histórico. Ele erigiu ali na Palestina uma estátua de Júpiter no templo, lá no templo que havia sido erguido por Salomão, né? E ele chegou mesmo a sacrificar uma porca no altar judeu e a espalhar o sangue desse animal nos pátios, tá? Então veja só, gente, esse Antíoco Epifânio, ele foi um personagem terrível, né? E ele já foi profetizado aqui no capítulo 8 de Daniel como esse pequeno chifre, né? O Daniel fala desse pequeno chifre e fala de todas as coisas terríveis que ele faria. Então, séculos depois, surge o Antíoco Epifânio, cumprindo essas profecias realmente, e chegando ao ponto de sacrificar uma porca no altar, né? Então, você imagina o que isso significou de ultraje ali aos judeus, à fé judaica. Por quê? Porque você sabe que, segundo a tradição dos judeus, né, segundo a lei do Antigo Testamento, o animal, o porco, né, o animal, ele é um animal imundo, ele é um animal impuro, tanto que até hoje os judeus, né, ortodoxos, aí os judeus em geral, eles não comem carne de porco. Então, quando o Antíoco Epifânio pega uma porca e sacrifica no altar, né, onde eles faziam os sacrifícios ao Senhor Jeová, quando ele sacrifica uma porca, que era um animal imundo para os judeus, e espalha o sangue desse animal nos pátios, isso foi um ultraje, né? Então, esse Antíoco Epifânio, ele realmente ele atacou muitos judeus, tanto politicamente como religiosamente. E ele não deixa de ser um símbolo do anticristo, esse Antíoco Epifânio, né? Mas antes de falar disso, veja que, então, o templo ele foi devastado pelo Antíoco Epifânio, ficou devastado, até que um judeu patriota chamado Judas Macabeu consagrou o templo novamente, né, e o purificou, tá? E houve um intervalo de 2.300 dias entre a profanação de Antíoco Epifânio e a nova consagração feita por Judas Macabeu. Por isso que o texto fala que o templo seria corrompido durante 2.300 dias, né? A história desse Judas Macabeu se encontra naqueles livros que nós entendemos serem livros apócrifos que estão na Bíblia Católica. Os livros de 1º e 2º Macabeus contam essa história aqui desse período aqui, tá? Porque o que acontece? A gente está falando que depois do Império Grego surge o Império Romano, né? Mas entre o Império Grego e o Império Romano, o povo judeu teve um período de independência, tá? Um período aí de algo em torno de 100 anos, né? Não durou muito, né? Historicamente falando, não durou muito, mas entre o Império Grego, então, né, e o Império Romano, que viria na sequência, houve o período chamado período Macabeu, tá? Que foi um período de independência judaica em que eles ficaram independentes aí em torno de 100 anos, mas aí logo depois vem o Império Romano e os subjuga novamente, e aí é nesse contexto que a gente começa a ler os textos, as histórias do Novo Testamento, tá? Agora, você, como eu estava dizendo aqui, o Warren Wiersbe, ele vai até dizer, né, que o fato de você entender que Antíoco Epifânio cumpre a profecia a respeito desse pequeno chifre de Daniel capítulo 8, isso não exaure, né, não esgota o significado da visão. Tá? Porque nos versículos 17 a 26 do capítulo 8, o anjo que transmite a explicação da visão, ele deixa claro que essa visão alcança o fim dos tempos também,
tá? Então, o Antíoco Epifânio, ele é o quê? Ele é apenas uma imagem antecipada do anticristo, tá? Esse Antíoco Epifânio, aqui que fez todas essas barbaridades aqui contra o povo judeu, contra o templo, né? Muito depois de Daniel, né? Mas antes de Cristo ali, só para você se situar historicamente. Então, esse Antíoco Epifânio, ele é o personagem que cumpre, né? Aquela visão de Daniel no capítulo 8, inicialmente falando, mas ele também o Antíoco é apenas uma imagem antecipada do anticristo, do homem da iniquidade, né? Conforme está relatado ali na Bíblia, né? Ou seja, esse Antíoco Epifânio, ele também é uma imagem do pequeno chifre do capítulo 7, que aponta para o anticristo. Ok, gente? Então tá, mais uma vez vou, né, incentivar você a estar lendo, né, esses capítulos e ouvindo novamente os áudios. Bom, vamos para o capítulo 9, a gente vai começar aqui falando um pouquinho do capítulo 9 e na aula seguinte a gente continua. O capítulo 9, ele vai trazer algo muito interessante, né? Veja, eu vou ler para vocês aqui rapidamente os 2 primeiros versículos do capítulo 9, que diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então veja, Daniel, ele era um estudioso das escrituras do Antigo Testamento. Quando se dá aqui os acontecimentos que estão descritos no capítulo 9, Daniel ele já está perto dos 90 anos de idade. E o texto aqui do capítulo 9, então, relata que o profeta Daniel, veja que interessante, o profeta Daniel estava lendo o livro do profeta Jeremias, tá? Profeta Jeremias, que tinha sido contemporâneo de Daniel, né? Mas Daniel, quando foi levado para a Babilônia, ele era jovem, Jeremias já era mais experiente e estava em pleno ministério profético em Jerusalém, né? E então, obviamente, aqui nesse momento, no capítulo 9, quando Daniel está lendo o livro de Jeremias, Jeremias já havia falecido, né? E muito tempo já havia se passado das profecias de Jeremias, e Daniel então está lendo o livro do profeta Jeremias, está estudando a palavra de Deus, vamos dizer assim, né? E enquanto ele lia o livro do profeta Jeremias, o Senhor fez com que o profeta Daniel percebesse que o seu povo permaneceria no cativeiro babilônico por 70 anos e que, portanto, esses 70 anos de cativeiro estavam prestes a acabar, né? Então Daniel ele percebe ali, né? Ele lê o livro do profeta Jeremias. Lembra que quando a gente falou do livro de Jeremias, nós falamos que o profeta Jeremias profetizou que o cativeiro duraria 70 anos. E muitos anos depois, décadas depois, Daniel começa a ler o livro do profeta Jeremias e encontra essa profecia de que o cativeiro duraria 70 anos, né? Então, Daniel, ele percebe que os 70 anos de cativeiro estavam prestes a acabar, que faltava ali em torno apenas 2 anos para se completarem os 70 anos de cativeiro. E então, o que acontece aqui? A descoberta disso leva Daniel a orar, né? Leva Daniel a buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza ao Senhor, né? Então, é muito interessante isso aqui, né? Embora fosse uma notícia muito boa que Daniel descobriu, que o cativeiro estava para terminar, mas isso não o levou a dar pulos de alegria e a festejar e a soltar rojões. Não, isso o levou a se humilhar diante do Senhor e a orar e a colocar a sua vida diante do Senhor.
e então o capítulo 9 vai descrever a oração de Daniel, mas isso eu vou deixar para a próxima aula, queridos, tá bom? Estou dedicando bastante tempo aqui para esse livro, porque eu entendo que é um livro importante do Antigo Testamento. Então nós vamos ter mais uma aula, uma quarta aula, para concluir os estudos no livro de Daniel, e nessa quarta aula então eu vou falar sobre a oração de Daniel no capítulo 9, vou falar sobre as 70 semanas de Daniel e vou falar um pouquinho sobre outros assuntos interessantes aqui do livro de Daniel, ok? Então, ouça essa aula novamente, leia os textos, procure aí entender e a gente volta então na próxima aula concluindo os estudos no livro de Daniel. Até lá!